Vamos arrumar aqui. Vamos arrumar aqui também. Aí, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos reinantes que estão aqui, meus amigos reinantes que estão aqui também. Estou transmitindo por mais de uma rede. Eu tenho evitado falar nome de rede social aqui para não ter problema com nenhuma das redes, mas estou aqui, bate aqui, estou aqui, bate aqui. Então seja muito bem-vindo. Você que está aqui está se dando oportunidade de crescer um pouco mais nesta manhã. Para quem não sabe o que eu estou fazendo aqui, poxa, 5h09 da manhã, o que esse camarada está fazendo aqui ao vivo? Então espera que eu já vou te explicar o que você está fazendo aqui ao vivo, você vai entender o que nós estamos fazendo aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu resolvi fazer um quadro, na verdade uma sequência de 9 lives, e esta inclusive é a 5ª live já. Estou deixando todas as lives salvas no meu perfil, tá? Em uma das minhas redes sociais, tá? Então, nesta aqui que você está me vendo, estou deixando as lives salvas. Então, qual é o objetivo dessa live, pessoal? Estou trazendo temas relacionados com o universo do desenvolvimento humano. E qual é a proposta dessas lives? Ajudar você a avançar ainda em 2024. Muitas pessoas, elas começam muitos projetos ali na virada do ano, prometem várias coisas, só que vai passando janeiro, fevereiro, março, abril, e a grande verdade é que muitas dessas pessoas que fizeram novas promessas, essas promessas vão ficando para trás. E aí a pessoa ela chega nesta altura do campeonato, que no meio do ano, e é como se o ano tivesse acabado. Então eu estou vindo aqui, batendo aqui na sua porta, te avisando que o ano ainda não acabou. E o objetivo dessas lives é exatamente te ajudar a fazer uma reviravolta. É por isso que eu chamei aqui essa sequência de lives de Operação Reviravolta 2024. E para você que não acompanhou as outras lives, eu comecei explicando a importância dos sonhos. Nós tivemos a oportunidade de fazer 2 aulas detalhando ao máximo a questão da procrastinação. Eu mostrei de uma maneira científica por que você procrastina, o porquê que mesmo sabendo que algo é importante para você, ainda assim você deixa para amanhã. E hoje eu trouxe um tema extremamente relevante, que inclusive é como se fosse uma continuação do que nós iniciamos até agora. Hoje eu quero falar sobre as emoções passam, as consequências ficam. Eu quero falar sobre inteligência emocional. Hoje você vai ter a oportunidade de refletir um pouco mais sobre esse tema e entender o quanto que isso pode impactar a sua vida, o quanto isso pode impactar os seus relacionamentos, relacionamento com o seu namorado, com o seu marido, relacionamento com seus filhos, relacionamento profissional. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu quero logo nesse início incentivar você que está me assistindo aí, compartilhar esse conteúdo com alguém que você quer ajudar, alguém que se interessa por esse assunto, alguém que quer se desenvolver, alguém que quer realizar ainda neste ano de 2024. Então, se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, aproveita, compartilha essa live que você vai estar ajudando essa pessoa, tá? Então vamos lá, pessoal. Quero começar a live de hoje perguntando para você o seguinte: quem é você? Quem é você, meu amigo reinante, quando alguém te fura no trânsito? Conta aqui para mim quem é você quando alguém te fura no trânsito. E se por acaso você não tem tantas dessas experiências com o trânsito, eu quero te perguntar quem é você quando alguém deixa derramar um pouco de café na sua roupa branca. Quem é você? Quem é você quando acontece algo inesperado com você que te deixa um pouco nervoso? Eu tenho certeza que alguns incríveis Hulk vai aparecer aqui na live. Você é daquela pessoa que explode. Você é daquela pessoa que você fala, depois sai literalmente um monstro de dentro de você, começa a gritar para todo lado, grita para cá, quebra, joga coisa, faz tudo que não deveria e de repente você olha para aquela situação e fala assim: gente, o que eu fiz? Como que eu vou reparar isso agora? Aí você fica sem graça, passa um óleo de peroba na cara, vai lá na pessoa, às vezes que você se comportou assim, pede desculpa. Por acaso alguém aqui conhece alguém com esse tipo de personalidade? Ou eu acho que aqui não tem ninguém assim, né, pessoal? Mas dizem que lá no Japão,
Tem pessoas que têm esse tipo de personalidade. Vocês acreditam? Tem pessoas que perdem a cabeça. Tem pessoas que explodem. Você acredita nisso? Eu sei que vocês, amigos reinantes, não estão nesse grupo de pessoas. Pessoal, brincadeiras à parte, mas quem nunca? Quem nunca? Quem nunca às vezes perdeu a cabeça? Olha só, as empresas, elas contratam por habilidade técnica, mas elas demitem por habilidade emocional. Se tem hoje uma habilidade que é muito bem vista pelo mercado, algo que cada vez mais vai ajudar você a ter resultado é você desenvolver a sua inteligência emocional. Então, mais uma vez, eu quero repetir essa frase para você que não escreveu e para você que vai ver esse vídeo gravado depois. As emoções, elas passam, mas as consequências, elas ficam. Quando você derrama um leite, se eu pegar, por exemplo, isso aqui, joguei no chão, quebrou, por mais que eu tente consertar, não vai ficar a mesma coisa. Uma palavra, dependendo da maneira que você coloca essa palavra, você pode até pedir desculpa para a pessoa depois. A pessoa vai virar para você, não, tá tudo bem, tá tudo resolvido, mas no fundo, não está. No fundo, ela ficou um pouco ferida com você. Então, como que nós podemos evitar esse tipo de situação? Como que nós podemos, mesmo em meio ao caos, manter o nosso controle emocional? Eu me recordo, pessoal, para não falar assim, porque às vezes você está me ouvindo falar assim, nossa, o cara é perfeito, o cara tem um super controle emocional, ele nunca fica nervoso. E deixa eu te falar um negócio, meu amigo reinante, eu também não tenho sangue de barata. Então o que eu vou apresentar aqui para vocês são estratégias práticas, você vai entender como que você pode fazer isso, tá bom? Mas eu me recordo, por exemplo, que teve uma situação que eu estava no trabalho, e aí o meu chefe, ele pediu para um colaborador ficar no lugar dele. E esse cara me ligou, já era depois das 19 horas. E eu estava tendo um dia extremamente difícil. Sabe aquele dia que você trabalhou, está muito cansado, só quer saber de chegar em casa e descansar? Era exatamente esse dia que eu estava vivendo. Só que nesse dia, ele me ligou após o horário para me cobrar. E, gente, eu só lembro de começar a gritar no telefone. Gritei. Falei, gritei. Aí depois que eu desliguei o telefone, eu pensei, nossa, gente, o que eu fiz? Aonde que eu estava com a minha cabeça que eu fui gritar com esse cara? Aí o que eu tive que fazer? Tive que passar óleo de peroba na cara e depois eu tive que pedir desculpa. São coisas que acontecem. Por quê? Porque quando você não trabalha a sua inteligência emocional, quando você não faz algo para desenvolver esse lado seu, você vai inclusive perder boas oportunidades. Eu me recordo que nesse caso aqui, eu dei um exemplo ruim, agora eu vou dar um exemplo um pouco melhor. Eu me recordo que eu tinha compro um Corolla 0 km. E aí, eu estava andando com esse carro pela rua e passei em uma região muito movimentada da cidade. E o sinal estava aberto para mim. Só que tinha vários pedestres ali querendo passar na faixa. Só que o sinal estava aberto para mim. E eu comecei a passar. No que eu comecei a passar na faixa, parou um camarada em frente ao meu carro, pegou as duas mãos e bateu no capô do carro. O carro novinho. Você não tá vendo a faixa aqui não? E eu vou falar para vocês, meus amigos reinantes, qual que você acha que era a minha vontade naquele momento? A minha vontade era sair do carro, partir para cima do cara com tudo. Falei assim, peraí, meu amigo, o sinal tá aberto aqui para mim, você tá batendo no meu carro aqui que eu suei para comprar. Você não tá vindo aqui para bater no capô do meu carro? Só que graças a Deus, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, eu consegui respirar e fiquei tranquilo. Agora, quantos problemas não poderiam ter sido evitados se não fosse a questão emocional? Quantos problemas não poderiam ter sido evitados se a pessoa tivesse um melhor controle emocional? Você já parou para avaliar isso? Quantas coisas erradas, quantas tragédias até, são feitas por conta da falta do controle emocional. E uma coisa que é importante a gente entender, pessoal, toda vez que nós estamos querendo buscar resultado em nossa vida, é por isso que esse conteúdo está muito relacionado com o que a gente tratou até agora nessas lives. Porque se você parar para avaliar, primeiro nós construímos o seu sonho, nós resgatamos a sua capacidade de sonhar. Depois a gente começou a trabalhar o que pode te atrapalhar, que é a procrastinação. E agora,
Uma das coisas que você aprendeu na aula que eu dei sobre procrastinação é que uma das coisas que afeta drasticamente a sua procrastinação é o seu controle emocional. Então, com a aula aqui de hoje, com esse bate-papo de hoje, vai ficar mais fácil você fazer esse tipo de controle. Por quê? Porque quando você está com as emoções corretas, você começa a dar mais resultado. Então, quando eu quero conseguir um resultado, não é eu esperar as coisas acontecerem. É eu me colocar em uma frequência diferente, é eu literalmente ser uma pessoa diferente, é trabalhar a pirâmide do ser. Você já deve ter visto essa pirâmide na internet, que primeiro explica a base da pirâmide é ser, depois vem fazer, para depois ter. E tem muitas pessoas que invertem isso. Primeiro as pessoas querem ter, para depois ser alguma coisa. Mas quando você começa a trabalhar a sua base de identidade, é isso que vai te gerar resultado de fato. Então por que eu estou falando isso? Porque quando você começa a desenvolver a sua inteligência emocional, quando você entende que as emoções passam e as consequências ficam, você começa a se colocar em um estado emocional de uma pessoa que gera resultado. Você começa a se colocar em uma frequência de uma pessoa que gera resultado. E esse nível que você vai se colocar é como se começasse a atrair resultado para a sua vida. Então esse tema é um tema extremamente importante. Uma coisa que eu quero que você comece a refletir desde já, deixa eu só tomar uma água aqui. Enquanto eu tomo uma água, meu amigo reinante, aproveita para compartilhar essa live com uma pessoa que você quer ajudar. Sabe aquele amigo que perde a cabeça, aquele amigo que fala coisas que não deveria ter falado? É esse amigo aí mesmo. Então compartilha com ele para que ele possa entender um pouco mais sobre inteligência emocional. Então vamos lá, pessoal, olha só. Com quem que você aprendeu inteligência emocional? Primeiro que é provável que você não estudou isso na escola. Agora, o que eu quero te falar é tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você sentiu, essas coisas formam aprendizados para você. Você está me vendo aqui agora, só que você não está aprendendo apenas sobre o que eu estou falando, você não está aprendendo apenas sobre o que está saindo aqui da minha boca. Você está aprendendo sobre a textura do local que você está sentado. Você está aprendendo sobre a temperatura do ambiente. Você está aprendendo a todo momento. Você está aprendendo a todo momento. Então, por que eu estou falando isso? Quando você está lá na casa do seu pai, da sua mãe, como que você começa a aprender naquele caso? Você parar para olhar como que a criança ela aprende. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Se eu chego em uma criança de 3 anos de idade, essa criança de 3, 2 anos de idade, ela vira para o pai, vê um pincher. Quem conhece o pincher aqui? Fala eu. Vê um pincher na rua e ela fala assim, olha, papai, o que é aquilo ali? E o pai vira para a criança e fala, meu filho, aquilo ali é um pincher. Na verdade, aquilo ali é um au-au. Aquilo ali é um au-au. No outro dia, essa mesma criança está andando pela rua e ela vê um pitbull. Aí ela olha o pitbull e fala, pai, o que é aquilo ali? O pai vira e fala, é um au-au. Então, um pincher e um pitbull, neste exemplo, está enquadrado no mesmo campo, au-au. Por quê? Porque esse é um processo de aprendizado por generalização. Porque você já imaginou o tanto que isso facilita o aprendizado? Então, todo animal parecido com um pincher ali, parecido com um pitbull, é o au-au. Então, isso facilita. Agora, algo que veio para facilitar, qual pode ser o problema disso? O problema é que esse processo de aprendizado por generalização, ele acaba se dando em outras áreas também. Então, por exemplo, você está convivendo com seu pai, com a sua mãe, e aí eu quero te perguntar o seguinte, o que você aprendeu em relação a relacionamentos? O que você aprendeu em relação a dinheiro? O que você aprendeu em relação à gestão das emoções? O seu pai e a sua mãe eram pessoas extremamente controladas, pessoas sábias, pessoas serenas, ou seu pai gritava, a sua mãe gritava, seu pai chegava a quebrar algumas coisas dentro de casa, a sua mãe agredia o seu pai verbalmente, como que era a sua experiência? E eu não estou aqui, pessoal, querendo que você comece a ficar mal, falar, nossa, o meu pai só gritava, a minha mãe me maltratava. É claro que essas coisas influenciam em quem você é hoje. Mas o ponto aqui que eu quero colocar para vocês não é para vocês ficarem tocando na ferida, porque entenda o seguinte, o seu pai, a sua mãe, eles deram o melhor que eles tinham naquela época.
Você é um privilegiado de estar vivendo aqui nos dias de hoje, porque você tem uma vida muito boa. E talvez você deve estar se perguntando assim, poxa, mas quem o cara acha que é para falar que eu tenho uma vida muito boa? Eu posso te assegurar isso. O simples fato de você estar me vendo aqui, provavelmente você está me vendo até de uma outra cidade, coloca aqui qual é a cidade que você está me vendo. Coloca aqui. Galera, coloca aqui qual é a cidade que você está me vendo. Por que eu estou fazendo essa provocação aqui? Tem pessoas que estão do outro lado, às vezes, do mundo, acompanhando essa live online agora. Seu pai e sua mãe começaram a ter contato com isso, mas imagina seus avós, imagina os seus antepassados. Eles não tinham esse acesso que você tem hoje. Então hoje você é um privilegiado. Então, o conteúdo que eu estou te entregando aqui agora, por exemplo, não teve alguém para sentar com seu pai, com a sua mãe, com seus avós. Então você é uma pessoa privilegiada. Privilegiada. Então seu pai e sua mãe, eles deram o que eles entregaram de melhor. Então não é para ficar crucificando. Você tem que honrar seu pai, você tem que honrar sua mãe. Mas qual que é o ponto que eu estou querendo colocar você para refletir? O que você sabe hoje de inteligência emocional, seu comportamento, foram influenciados pelo que você aprendeu lá atrás. Esse é o ponto. Para que você entenda qual é a base. E você vai perceber que algumas coisas que o seu pai faz que você não gosta, algumas coisas que a sua mãe faz que você não gosta, são coisas que você faz nos dias de hoje. Você olha para eles, você não gosta daquela personalidade, porém, você faz. Por quê? Porque você aprendeu. Agora, não é pelo fato de ter vivido isso lá atrás que você precisa de continuar repetindo isso dia após dia. É por isso que nessa live eu quero te entregar estratégias práticas para te ajudar nisso. Deixa eu te falar algo, meu amigo reinante. Tem uma história que conta que um sábio, ele estava ali com um samurai. O samurai virou para o sábio e perguntou, sábio, existe céu e existe inferno? O sábio virou para o samurai e falou assim, seu ignorante, seu burro, seu incompetente, que pergunta idiota. Como que você vem me perguntar se existe céu e se existe inferno? O samurai, por ser um samurai, sacou a espada e foi com tudo para cima do sábio. E a hora que ele pegou, sacou essa espada, a hora que ele ia dar o golpe no sábio, o sábio pegou, respirou, colocou a mão nele e falou assim, este é o inferno. Este é o inferno. E naquele momento de consciência, o samurai ele dá um passo para trás, começa a guardar a espada, respira mais, o sábio vira e fala, este é o céu. Por que eu estou ilustrando com essa história aqui para vocês, pessoal? Não adianta imaginar que você não tem essas duas funções dentro de você. Você tem um lado seu que é muito bom e você tem um lado seu que não é tão bom assim. Você tem um lado seu que é mais racional e você tem um lado seu que é mais irracional. E algumas vezes esse lado que é mais irracional, esse lado que é mais impulsivo, ele age. Ele assume ali a questão da cena. E muitas vezes isso vem te atrapalhar. Então, eu quero que vocês comecem a avaliar isso, pessoal, e para avaliar o seguinte, ok, mas para que as emoções elas foram criadas então? Porque talvez você está se perguntando, assim, poxa, as emoções é um negócio que só veio para me lascar, só está gerando problema na minha vida. Para que serve isso? Eu quero te avisar o seguinte, você já parou para avaliar se você fosse uma pessoa que não expressasse nenhuma emoção? Você está falando com a pessoa e a pessoa está com aquela cara de paisagem. A pessoa não ri, a pessoa não fica triste, a pessoa não sente nojo, a pessoa não sente medo, ela simplesmente está ali, cara de paisagem. Cara de paisagem. Você já avaliou isso? Ei, meu amigo reinante, você não é robô. Você não é robô. É por esse motivo que as emoções elas existem. As emoções é como se fosse o tempero. Sabe aquele tempero que você usa na sua comida? Vamos lá. Se eu pegar e colocar muito sal, a comida vai ficar legal? Não. Por quê? Porque eu estou exagerando no tempero. Da mesma maneira, se não tiver tempero nenhum, eu não coloco nada de sal, vai ter graça aquela comida? Também não. As emoções é a mesma coisa. Emoções não é algo ruim. As emoções não são algo ruim.
A questão é se eu estou utilizando elas da maneira correta. Porque quando eu falo de inteligência emocional, o que eu quero dizer com inteligência emocional, pessoal? É a capacidade de você governar as suas emoções. É a capacidade de você lidar melhor com as suas emoções. É a capacidade de você sentir emoções certas na intensidade certa. E o que eu quero dizer emoções certas com intensidade certa? Porque vamos lá, eu dei o exemplo agora há pouco. Você está lá no trânsito, aquela fila imensa, imensa, cheia de carro. Aí vem um bonitão lá atrás, corta todo mundo e fura a fila lá na frente. O que dá vontade de fazer? Dá vontade de sentar a mão na buzina e xingar o cara tudo. É ou não é? É assim. É assim agora. Eu ficar um pouco nervoso com essa situação é algo certo? Vamos lá, pessoal. É. Pô, o cara tá furando a fila. Então eu ficar um pouco mais nervoso, tá ok. Agora, a emoção nesse caso, ela é correta? Ela é ajustada? Ok. É uma emoção que me parece coerente para o que está acontecendo nesse exemplo que eu estou contando para vocês. Agora, imagine uma camarada que nessa situação, ele sai do carro, começa a correr atrás do carro, vai lá, pega uma pedra, joga no carro do outro, começa a bater com tudo no carro do outro. Esta emoção está na intensidade correta? Essa reação, ela está na intensidade correta? Não está. Às vezes a emoção até está correta, mas não está na intensidade correta. Então, se você está na emoção correta, mas na intensidade desproporcional, o que você está fazendo é desproporcional àquilo que aconteceu. Seu filho e sua filha falou um bom dia diferente para você, e você já foi lá, pegou panela, jogou, fez, aprontou, quebrou o apartamento inteiro, quebrou a casa inteira. Ou seja, o que eu estou fazendo, como eu estou reagindo àquele estímulo, está desproporcional. Quando tem essa desproporção, é falta de... Você que está prestando atenção aqui na aula, você sabe responder. É falta de inteligência emocional. Então, quando eu falo de inteligência emocional, eu estou falando emoções certas, equilibradas. Emoções certas na proporção certa. Entende, pessoal? Então, essa é o conceito da questão das emoções. Então, eu anotei aqui para vocês, pessoal, alguns benefícios da inteligência emocional. Vamos lá, deixa eu citar para vocês aqui alguns dos benefícios da inteligência emocional. Reduzir a ansiedade, reduzir estresse, reduzir discussões, melhorar seus relacionamentos, melhorar a sua empatia, melhorar a sua tomada de decisão, melhorar resultados e diria até você ganhar mais dinheiro. Você ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque pessoas que estão com as emoções mais equilibradas, elas são pessoas que elas tendem a ganhar mais. Agora, você está me ouvindo aqui até agora e talvez você ainda está assim, não, eu não concordo em sentir emoção. Eu não concordo, esse negócio aqui só me faz fazer bobeira. Só me faz bobeira. Eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga que está me assistindo aqui, chegou a hora de você fazer as pazes com as suas emoções. As suas emoções, elas não estão aí para te atrapalhar. Então pega uma mão, pega a outra, segura uma e fala assim, medo, eu faço as pazes com você. Alegria, tristeza, raiva, eu faço as pazes com você. Por quê? Porque isso é o que te faz humano. Isso é o que te faz olhar para uma pessoa que você está falando, está conversando, e você entende o que a outra pessoa está sentindo. Você percebe que a pessoa está um pouco triste, então você vai ter a oportunidade de falar boas palavras para aquela pessoa. Você percebe que aquela pessoa não está num dia bom, e você vai ter a oportunidade de ajudar aquela pessoa. Agora, você acha que aquele que está acima de todos, aquele que te criou, ele ia colocar algo dentro de você para que fizesse mal para você? Então as emoções, pessoal, eu quero que você entenda que elas são importantes sim. Inclusive eu quero até deixar aqui uma sugestão de filme para quem não assistiu o filme Divertidamente. Se tiver a oportunidade de assistir esse filme, é muito legal porque ele fala de uma maneira lúdica, tá? É um filme que você pode assistir com a sua família, é legal, é engraçado, que ele fala um pouco sobre a questão das emoções. Então ele vai mostrar de uma maneira lúdica como que essas emoções elas acontecem ali no seu interior.
Então é um filme que eu te indico para você refletir um pouco mais sobre esse tema, tá? Que eu acho que é muito legal e vai inclusive aprofundar o conhecimento que eu estou te trazendo aqui hoje, tá bom? Pessoal, falando tudo isso, agora eu quero entrar aqui com vocês 4 maneiras como as pessoas lidam com as emoções. E você vai entender qual é a maneira que você está lidando com suas emoções. Então, a primeira forma que as pessoas lidam com as emoções é evitar emoções dolorosas. E para explicar esse tópico, imagina o seguinte, a pessoa foi lá, comprou um cachorrinho ou ganhou um cachorrinho e ela gosta demais desse cachorrinho. Cachorrinho para cá, cachorrinho para lá, passeia com o cachorrinho, leva o cachorrinho pro shopping, vai na casa da mãe, leva o cachorrinho, vai na casa do tio, leva o cachorrinho para todo lado. E um determinado dia, esse cachorrinho, ele falece, ele morre. E aquela pessoa gostava tanto daquele cachorrinho, daquele cachorrinho, que aquela pessoa não quer mais comprar nenhum cachorro, ela não quer ganhar mais nenhum cachorro, por quê? Porque ela não quer sentir aquela emoção novamente. Ela não quer sentir aquela dor novamente. E pelo fato de querer se proteger, de não sentir aquela dor novamente, ela perde a oportunidade. Então, às vezes, eu estou dando o exemplo do cachorro, mas uma pessoa que ela está lidando com a emoção dessa maneira, de não querer sentir emoções dolorosas, é uma pessoa que às vezes pode ter tido problema, ela teve um namorado ou teve um namorado que tratou ela mal e ela não se dá a oportunidade de conhecer novas pessoas. É uma pessoa que foi ferida por um chefe e pelo fato de ter sido ferida por um chefe, ela não quer mais trabalhar. Por quê? Porque ela foi ferida por um chefe. Isso acontece muito, pessoal, no ambiente religioso. A pessoa ela criou toda uma expectativa no homem. E ela estava indo em uma determinada igreja por conta do homem. E toda vez que você colocar a sua expectativa no homem, você vai frustrar. Você vai frustrar. E aí, aquele pastor, aquele padre, alguém que estava ali, fez algo que ela não gostou, ela ficou ferida. E aí ela vira para aquela cena e fala assim, eu nunca mais vou voltar para a igreja. Nenhuma igreja presta, nenhuma igreja funciona. Por quê? Ela ficou ferida e ela não quer sentir essa dor novamente. Então eu quero que você entenda que se você estiver levando a vida querendo evitar as emoções dolorosas, você vai perder a oportunidade. E é como se você estivesse colocando todas essas questões no mesmo saco. Não é porque aconteceu uma vez que vai voltar a acontecer. E o fato de estar evitando emoções dolorosas, você pode estar perdendo boas oportunidades. Então para avaliar. Será que você está se colocando diante da vida querendo evitar emoções dolorosas? Esse é um primeiro local. Então, o segundo local qual é? É o local de negação. É a pessoa que nega. Ah, não, mas você está com raiva, você está triste? Não, tô não. Não, tô não. Você sabe que o que a pessoa está falando não é o que ela está sentindo. Ela está falando algo, mas ela está sentindo outra coisa. E qual que é o problema da pessoa que se coloca na vida negando a emoção que ela está sentindo? Se você é uma pessoa que sempre está negando as suas emoções, você é uma panela de pressão. E para você que entende de cozinha aqui, sabe o que eu estou falando. Se a panela de pressão ela não tiver aquela válvula para sair o vapor, o que vai acontecer? Escreve aqui para mim, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a panela de pressão se ela não tiver aquela válvula que escapa o vapor? Escreve aqui para mim, conta aqui para mim, ó. Coloca aqui, pessoal, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos lá? O que é? Vai estourar. Vai chegar um momento que vai, ó, pum, vai estourar, vai explodir. Porque é tanta pressão, é tanta pressão, é tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, que uma hora explode. Então você que se coloca na vida negando as emoções que você está sentindo, em algum momento vai estourar. É importante você colocar isso para fora. É importante você falar sobre isso. Por quê? Porque é a sua válvula de escape. E tem uma terceira questão, que é a competição. Então, só recapitulando aqui, eu falei já sobre evitar emoções dolorosas, eu falei sobre negação, e agora eu estou falando sobre competição. E o que é se colocar como um competidor em relação a como você lida com a emoção? O competidor, o que eu quero dizer com isso? É aquela pessoa que ela quer mostrar para ela mesma que ela é daquele jeito. Então sabe aquela pessoa que ela é nervosa porque ela é baixinha, ela é nervosa porque o pai dela é nervosa também. Ela está fazendo essas coisas erradas, ela está tendo essa emoção descontrolada porque ela aprendeu assim.
Então, na cabeça dela, ela já se convenceu que não dá para mudar. E como ela já se convenceu que não dá para mudar, é como se ela estivesse no mundo, vivendo, procurando situações para validar aquilo que ela acredita. Aí, tá vendo? Perdi a minha cabeça mais uma vez. É porque eu sou baixinho mesmo. Sou baixinho e todo baixinho é estourado. Quem que disse isso, que todo baixinho é estourado? Então, a competição é você mostrando para você mesmo, é você mostrando para você mesmo, é você competindo com você mesmo, para mostrar que aquela emoção, você está querendo se convencer que aquela emoção de fato é uma emoção que você precisa de sentir. Então essa é uma outra maneira de lidar com as emoções. É a fase da competição. E para fechar esses 4 pontos, pessoal, tem a fase que é a melhor das fases, que é a fase do aprendizado. Coloca aqui para mim, fase do aprendizado. E o que eu quero dizer com a fase do aprendizado? A fase do aprendizado, pessoal, é aquela pessoa que sentiu emoções, é aquela pessoa que passou por algumas situações, só que ela aprendeu com aquilo. Ela aprendeu com aquilo. Ela percebeu que aquilo pode ser um aprendizado para ela. Então, ao invés de você ficar apenas evitando as emoções dolorosas, ao invés de ficar negando, ao invés de ficar competindo com você mesmo, você aprende com aquela situação. Ah, ok, eu perdi a cabeça naquele momento, ok. O que eu posso aprender com isso? Será por que eu perdi a cabeça? Eu vou dar um exemplo pessoal meu aqui. Eu comecei a entrar numa fase, pessoal, que eu comecei a fazer jejum. E para quem não é acostumado a fazer jejum, você pode sentir algumas diferenças no seu corpo. Por quê? Porque você não está acostumado a passar por aquilo ali. E eu comecei a ficar muito mais nervoso. Por quê? Porque eu estava com fome. Então pode parecer algo muito básico que eu estou falando aqui agora, mas se por acaso você não tiver um autoconhecimento, você não trabalha essa fase do aprendizado. Então quando você coloca na sua cabeça que o que você está passando de ruim, que estas emoções ruins que você sentiu, ela pode ser um aprendizado para você, você começa a evoluir, você começa a aprender. Então esta é uma outra maneira das pessoas lidarem com a emoção. E na minha visão, é a melhor delas, que é a fase do aprendizado. E agora, pessoal, eu quero entrar aqui, tá? Deixa eu só tomar uma água. Sejam todos muito bem-vindos, você que está aqui nessa rede social, não vou falar o nome. E você que está aqui nessa rede social, também não vou falar o nome. Por que eu não estou falando o nome de rede social? Porque quando eu começo a falar demais nome de rede social, eu percebo que a entrega ela é menor. Então aproveita, você que está me assistindo aqui, se você conhece aquela pessoa que é estourada, aquela pessoa que perde a cabeça, aquela pessoa que não tem gestão emocional, aquela pessoa que falta inteligência emocional, aproveita para compartilhar com esse amigo, porque esta live eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa. E esta live eu vou deixar salva nesta rede social aqui, então você vai ter acesso. Você que não viu desde o início, fique à vontade depois da live para voltar e assistir toda a live de hoje, tá bom? Então agora, pessoal, eu quero falar para vocês de 5 pilares da inteligência emocional. Esses 5 pilares, pessoal, da inteligência emocional, ele trata com mais profundidade um livro chamado Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Para quem não sabe, ele é considerado o pai da inteligência emocional. Não quer dizer que ele é o único estudioso, não quer dizer que ele é o único que trata desse assunto, mas ele foi uma pessoa importante para popularizar mais esse tema. Então, o Daniel Goleman ele tem muitos estudos nessa área, e o que eu vou apresentar para vocês aqui agora está dentro desse contexto de explicação de Daniel Goleman, que é um grande estudioso desse assunto. Tá bom? Então vamos entender aqui os 5 pilares da inteligência emocional. Então qual é o primeiro pilar? O primeiro pilar, eu até já dei alguns spoilers aqui já, que é conhece-te a ti mesmo. É necessário você se conhecer. Porque se você não se conhecer, se você não entender até onde que vai o seu limite, você pode estourar muito mais. Então, tem algum ambiente que é bom você evitar? Será que tem algum tipo de comida que pode estar te influenciando a você se sentir mal? Ah, eu não dormi bem. Ah, eu não dormi bem, vou me expor a uma situação onde eu vou ficar mais estressado ainda. Então, quando você trabalha esse pilar do autoconhecimento, você começa a melhorar a sua inteligência emocional. Por quê? Porque você vai aprender quais são os seus limites. Você vai entender, olha, até aqui eu vou. Agora, acima disso, eu não vou arriscar.
Deixa eu dar um exemplo mais claro aqui para você, pessoal. Você é uma pessoa que quando você dorme até umas 10 horas da noite, é uma qualidade de dia que você tem. Agora, se você dorme muito tarde, no outro dia você está um caco. No outro dia você está muito estressado. Então, se você sabe que você é assim, por que você vai dormir tarde, por exemplo? Eu estou dando um exemplo básico do seu dia a dia. Mas, às vezes, o básico que você não faz é o que faz você faltar com inteligência emocional. Aí você chega no seu trabalho, fala para o seu chefe algo que você não gostaria de falar, e aí eu vou falar a frase que eu falei lá no início. As emoções, elas passam, as consequências, elas ficam. E às vezes você, pelo fato de não ter te respeitado, não ter respeitado a sua limitação, você está alterando o seu estado de humor e no outro dia você faz aquilo que você não gostaria de ter feito. Esse é um exemplo básico do quanto que é importante você conhecer a si mesmo. Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar qual é? Controlar as emoções, ser intencional. O que eu quero dizer com controlar? É você entender que você pode fazer a gestão. Eu não vou aprofundar tanto nesse tópico aqui, porque eu quero fechar a live falando um pouco mais sobre isso. Mas é você entender que dependendo do que você fizer, você pode influenciar o seu estado emocional. Deixa eu te falar, amigo reinante, faz o teste. No final dessa live, coloca uma música que você gosta, antes de você sair para o trabalho. Você vai perceber que você vai se sentir um pouco melhor. Então, esse exemplo é algo que eu estou te mostrando aqui, o quanto que esta questão das emoções, elas podem ser influenciadas também. Ah, então quer dizer que eu tenho controle absoluto? É claro que não. Como eu falei, você não é não tem domínio nenhum sobre as suas emoções, você vai ser um trem desgovernado. Então é importante, quando eu coloco aqui controle, eu estou falando um controle no sentido de você tem a capacidade de influenciar. Você pode influenciar. Então, o dia que você estiver se sentindo muito mal, você pode fazer algumas coisas para melhorar isso. E isso é um treino. Quanto mais você treina, mais você vai conseguir controlar. Terceiro ponto, ter boas relações interpessoais. Aqui eu quero te ouvir, meu amigo reinante está me acompanhando aqui. Sabe aquele dia que você está super estressado e você encontra com um amigo que você tem em consideração, mas não é qualquer amigo, é aquele amigo que você gosta de estar. É aquele amigo que você faz questão de pagar um cafezinho para ele. É aquele amigo que você gosta dele. Aí você vai lá, tem a oportunidade de falar com essas pessoas. A pergunta que eu te faço é, como que você se sente depois? Uma conversa com um verdadeiro amigo vale às vezes até mais do que uma terapia. Só que às vezes você desconsidera isso. Você está fazendo tantas coisas no seu dia a dia, é tantas coisas, é tanto problema para resolver, que na sua agenda você desconsidera isso. Você não para, às vezes, para ter contato com pessoas que vão te ajudar a recarregar a sua bateria. Percebe o quanto que isso é importante para a sua inteligência emocional? Quarto ponto, empatia. E o que eu quero dizer com empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E qual que é o contexto de inteligência emocional que eu estou colocando aqui, empatia? Quando você desenvolve a sua empatia, eu estou falando com a pessoa. Deixa eu dar um exemplo real ali, pessoal. Neste final de semana, eu fui para um evento em uma igreja. Ia ter um show. E como eu sabia que ia ter um show de uma pessoa muito conhecida, eu cheguei muito mais cedo na igreja. Então, o culto ia começar às 10 horas, eu cheguei 8 com toda a minha família. E como eu cheguei muito cedo, fui lá, peguei minhas coisas, coloquei nas cadeiras que a gente ia sentar, guardei os lugares e fui tomar o meu café da manhã. E ali eu fiquei tomando meu café da manhã até umas 9h40 mais ou menos. Depois eu voltei para a igreja. Na hora que eu voltei para a igreja para sentar num lugar que eu tinha reservado, adivinha o que aconteceu? Não tinha lugar mais. As pessoas pegaram as minhas coisas, colocaram numa única cadeira e estava lá eu, a minha esposa, minhas 2 filhas e tinha convidados que eu tinha convidado para ir comigo também. Todo mundo sem lugar. Adivinha como que eu me senti? A minha vontade foi de ir embora. A minha vontade foi de pegar as coisas e ir embora. Mas naquele momento, eu dei uma segurada,
respirei. Falei assim, gente, essas pessoas pegaram aqui porque a igreja estava falando também que não era para reservar lugar. Só que como eu cheguei muito mais cedo, eu nem tinha visto essa mensagem. Só que eles viram. E na concepção deles, eles estavam fazendo a coisa certa. Não, alguém passou aqui e segurou lugar, a igreja está falando para não segurar lugar. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui, para que as pessoas possam sentar. Então se eu tivesse interpretado essa situação apenas com o meu ponto de vista, eu teria perdido totalmente o controle. Agora, quando eu começo a avaliar do ponto de vista do outro, eu começo a entender um pouco mais. Porque eu começo a entender que o outro é um mundo, a realidade dele é totalmente diferente da minha. Às vezes a pessoa que te cortou no trânsito não é que ela fez por sacanagem, é porque ela está com dor de barriga, ela precisa de chegar logo no banheiro, ela está desesperada, ela está quase fazendo as calças dentro do carro. E aconteceu, ou você nunca sentiu mal? Eu, por exemplo, eu ando muito com GPS. Eu não gosto de furar fila. Mas principalmente quando eu estava rodando muito em São Paulo, às vezes São Paulo, um erro no trânsito representa 1h30 a mais. Então às vezes eu estava naquela situação, quando eu vi eu tinha errado o caminho. Então ou eu furava fila, ou eu ia demorar 1h30 a mais para chegar no meu trajeto. O que você acha que eu fazia, meu amigo? Eu furava. Um que estava atrás ficava nervoso comigo? Provavelmente. Mas qual é o contexto da situação? Então, quando eu falo pela empatia, eu estou falando sobre isso. A capacidade de entender o lado do outro. E entender que o outro também tem emoções assim como você. E as emoções do outro podem estar afloradas, assim como a sua fica de vez em quando também. Então, o quarto ponto, empatia. E o quinto, para fechar, é automotivação. E o que eu quero dizer com automotivação? É você entender que você pode fazer algo para mudar. É você entender que você pode se automotivar. Você pode fazer algumas coisas de maneira intencional para mudar o seu estado. Pessoal, então, para encerrar essa live, que eu não quero estender muito aqui também, tá? Quem tem me acompanhado nessa série sabe que eu estou fazendo lives menos de 1 hora e essa também tem essa proposta de entregar isso, tá? Então eu quero encerrar aqui com menos de 1 hora. Então vamos para a última parte da nossa live, que eu quero falar um pouco sobre algumas formas que você pode fazer para dominar a sua inteligência emocional. Então agora eu vou te falar algumas maneiras de você dominar a sua inteligência emocional. A primeira delas é gerenciar pensamentos ruins. Então eu quero te falar algo que eu tenho praticado muito. E o que eu quero dizer é, não imagine que você vai sair dessa live um doutor em inteligência emocional. Ah, que agora eu não fico nervoso mais. Que agora eu controlo todas as minhas emoções. Não é assim, meu amigo reinante. Você está aprendendo isso aqui agora, você está tendo a oportunidade de ouvir esse material aqui agora, mas você levou uma vida toda para chegar até aqui. Então não adianta imaginar que você vai mudar do dia para a noite. Não adianta. Eu procuro ser muito realista nessas lives aqui com você. Então quando eu coloco gerenciar pensamentos ruins, eu quero que você entenda o seguinte. Você tem influência sobre os seus pensamentos. Aquele negócio de, estou pensando em algo ruim, então eu vou aceitar esse pensamento e vou esperar esse pensamento ir embora. Deixa eu te falar algo. Funciona só se for para você, porque para mim não funciona. Se tem algo que eu aprendi, quando um pensamento ruim vier, se você não se posicionar, se você não é não pensar em nada, é começar a pensar em coisas diferentes. Eu vou te falar agora o que você vai pensar. Porque se você ficar naquela só de ficar refletindo, meu amigo, você está cavando a sua cova. É um pensamento negativo chamando outro pensamento negativo. Às vezes é pensamento pornográfico, é pensamento catastrófico, é pensamento que você mesmo tem até vergonha de falar o que você está pensando. O negócio que você está pensando é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim que você tem vergonha de falar para alguém que você está pensando aquilo. E aí, ao invés de você se posicionar, ao invés de você gerenciar os seus pensamentos ruins, o que você faz? Você fica ali esperando passar. E muitas vezes só piora. Então qual é a ideia que eu quero defender aqui com você? Eu quero que você entenda que você é o gestor. Assim como tu pensas, tu és. Assim como tu pensas, tu és.
E eu quero te perguntar o seguinte, o que você tem pensado? O que você tem aceitado passar na sua cabeça? Nossa, Tony, então quer dizer que agora qualquer pensamento ruim que vier, eu sou culpado? Não. Até porque, deixa eu te falar algo espiritual. O demônio, o capeta, ele tem o poder de lançar pensamentos em você. Então, nem todos os pensamentos que você está pensando de ruim são pensamentos construídos por você. Muitas vezes são setas malignas que estão sendo lançadas sobre você e como ele fala em primeira pessoa, você acha que é você e não é. Então, a hora que você estiver diante dessa situação, eu quero que você entenda que você tem o controle, você pode influenciar. Só que eu quero deixar um negócio muito claro. Não é você querer resolver na força do seu braço. Aqui é o grande segredo que eu quero te falar. Não é você resolver na força do seu braço. É você refletir sobre a ajuda do alto. E aqui, toda vez que você estiver diante de um pensamento ruim, eu quero te mostrar algumas coisas que você pode fazer. Como, por exemplo, vou te dar apenas um exemplo aqui. Ó. Na verdade, dois. Primeiro está em Provérbios 23, 7. Que está escrito, porque como imagina no seu coração, assim ele é. Assim como tu pensas, tu és. Então, se você não fizer gestão destes pensamentos ruins, aquilo ali vai influenciar na sua realidade. Eu quero que você entenda isso. Se você não fizer gestão dos seus pensamentos ruins, dos seus pensamentos, isso vai começar a influenciar na sua realidade. Então, começou a vir pensamentos ruins, lembra do que eu vou te falar aqui agora. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. E Deus, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Aquietai-vos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Qual é o grande segredo que eu quero entregar aqui para vocês, pessoal? Se você for escutar outras pessoas na internet, é provável que essa pessoa vai começar a te ensinar a fazer uma meditação, a não pensar em nada, começar a avaliar, começar a pensar em coisas boas, nos seus sonhos. Deixa eu te falar algo. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. A meditação por si só, se não tiver um foco em Deus, se não tiver um foco naquele que te criou, não serve para absolutamente nada. Nada. Porque é você querendo mudar a você mesmo dentro das suas limitações. E você sabe o que você vai encontrar? Você pode até mudar 3 dias, 4 dias, e depois volta tudo. Agora, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela corta em 2 direções. Ela é extremamente cortante e afiada. E esta espada é que vai penetrar em todo pensamento negativo e destruir. Destruir. Só que se você não tiver utilizando essa espada, do que vai adiantar? Então é eu entender que eu tenho influência positivo, as palavras positivas que saem da minha boca, não. É eu refletindo em quem eu sou em Deus. É eu refletindo sobre quem Deus é na minha vida. É eu focando mais nele e menos em mim. Essa é a ideia central que eu quero trazer aqui para vocês. Não é que você vai ser o senhor das suas emoções sem... Não. Você depende dele. E reconhecer isso é o verdadeiro controle emocional. Segundo ponto. Eu quero trazer aqui, pessoal, um outro autor, tá? Que ele fala bastante sobre esse tema. Esse aqui é brasileiro, que é o Augusto Cury. E ele tem uma técnica que eu acho muito interessante também, que é a técnica DCD. Então, toda vez que você começar a ter pensamentos negativos, você pode utilizar essa técnica DCD. O que quer dizer essa DCD? É duvidar, criticar e determinar. Então, você vai duvidar dos seus pensamentos negativos. Então, o pensamento negativo começou a aparecer, você não presta. Mas peraí, gente. Você começa a duvidar. Eu não presto? Aí depois você começa a duvidar, qual que é a estratégia dessa técnica DCD? É você chamar mais o seu lado racional, o seu lado mais inteligente.
para que o seu lado inteligente mostre para você que não é bem o que o seu lado menos inteligente está querendo colocar na sua cabeça. Então começa a duvidar. Mas peraí, eu não presto? Será que eu não presto mesmo? Aí depois você vai começar a criticar. Criticar de maneira racional. Mas peraí, quem é você, voz maldita, para falar que eu não presto? Será que eu nunca fiz nada na minha vida que prestasse para você estar falando assim comigo? Você começa a criticar. Você começa a criticar. Nossa, mas parece um papo de louco. Mas funciona. Por quê? É uma maneira de você trazer mais o seu lado racional para mostrar para você mesmo que nem tudo aquilo que você está pensando é de fato daquela proporção que você está pensando. Percebe tanto que isso é um negócio prático, pessoal? Então eu duvidei, eu critiquei, e qual que é o outro ponto? Eu vou determinar. Eu presto sim. Porque Deus, Ele lançou a palavra sobre a minha vida. E você vai começar a mandar palavras contrárias. E você vai perceber que na medida que você faz isso, na medida que você for evoluindo, mais controle sobre as suas emoções você vai ter. Isso é desenvolver a inteligência emocional. Um terceiro ponto que eu traria aqui, pessoal, é higiene mental. E eu vou acelerar os pontos aqui, porque eu não quero estender, já estou demorando muito nessa live aqui de hoje. O que eu quero dizer com higiene mental? É, por exemplo, praticar a ociosidade produtiva. Deixa eu te falar, você que quer ser produtivo, você tirar um momento para você não fazer nada, isso também é produtividade. Porque você não é uma máquina. Até máquina, na verdade, precisa de reparar. Começa a andar no seu carro e não dá manutenção. Você não vai trocar o óleo, você não vai trocar a correia dentada, não vai fazer nada. O que vai acontecer com o seu carro? Em um momento ele vai parar. Você também não é diferente. Deus, ele nos ensinou o princípio do descanso. Então você tirar momentos para descansar é extremamente importante para a sua higiene mental. Outra coisa, hobbies, leitura, admirar o belo. Você criar o hábito, você treinar a sua visão para admirar o belo. Porque às vezes você está tão conectado com rede social que você se esqueceu, por exemplo, de coisas belas que existem do seu lado. E eu estou falando de coisas simples, pessoal. É uma flor que está ali do seu lado, que às vezes você não para avaliar. Uma árvore bonita que está ali do seu lado, que você não para avaliar. Você para avaliar, nossa, como Deus é grande, olha que maravilha que está aqui. E eu não estou falando que você vai parar 1 hora e ficar ali olhando para a árvore, são coisas de minutos. Mas é treinar a sua visão para perceber esse belo. Porque a sua vida ela vai começar a ficar mais com cor. E isso tem tudo a ver com higiene mental. E uma outra coisa que eu coloquei como sugestão é jejum de tela. Nós estamos cada vez mais conectados. E esta conexão em excesso, ela nos tira do nosso campo real e passa apenas para o mundo aqui das máquinas, da tecnologia. E é como se você começasse a achar a sua vida sem graça, o seu dia a dia sem graça. Por quê? É uma chuva de dopamina que está sendo construída aqui na rede social. Você gosta tanto disso, você gosta tanto de tecnologia, que muitas vezes você não para desconectar. Então, às vezes, passar um período desconectado vai fazer bem para você. Vai ser uma verdadeira higiene mental. Agora, o quarto ponto, que eu considero mais importante, que inclusive eu já até comecei a falar sobre ele aqui, para quem quer dominar a inteligência emocional de uma vez por todas, é: se conecte com a fonte. Pessoal, você que acompanha o meu trabalho, você sabe que eu trabalho com pessoas, que eu tenho os meus treinamentos, que eu faço palestra, que eu tenho o meu trabalho aqui na internet, só que eu reconheço que se você não estiver trabalhando o seu pilar espiritual, se você não estiver colocando a sua força em Deus, tudo que eu estou ensinando aqui para você não vai servir de nada. Mas como que você fala isso? É verdade. A mentalidade que eu estou te ajudando a desenvolver nesses dias de 9 lives não é uma mentalidade que você pode todas as coisas. Não é uma mentalidade que você é o super-homem. Porque as pessoas que tentam resolver tudo no braço, ela pode até conseguir, mas ela consegue perdendo a família, ela consegue perdendo a paz mental, ela consegue de uma maneira muito pesada, e eu não acredito que essa é a vida que Deus tem para nós. Deus, ele tem uma vida abundante. Então, a partir do momento que eu reconheço, eu posso fazer algumas coisas, eu sou protagonista da minha vida, sim, mas eu sou um protagonista da minha vida a partir do momento que eu estou colocando a minha força nele. É eu me chegar nos pés da cruz e falar: meu Pai,
eu não posso. Eu não tenho a capacidade, eu não sei lidar com as minhas emoções. Eu acabei de escutar uma live aqui, eu tenho estratégias, mas se não for o Senhor na minha vida, se o Senhor não estiver me ajudando diariamente, se o Senhor não estiver me dando saúde, se o Senhor não estiver me dando o fôlego da vida, isso não vale de nada. Isso não vale de absolutamente nada. Eu dependo do Senhor. Quando você tem essa dependência, quando você se entrega, aí, meu amigo, você tem a verdadeira inteligência emocional. Porque o ser humano por si só, ele não consegue se transformar. Ele depende daquele que o criou. A transformação que ela não é gerada no espírito, ela é uma transformação passageira. É algo que você vai ter uma mudança ali, mas não é uma mudança real. Não é algo profundo. E o que eu quero te incentivar aqui é que você possa viver uma verdadeira mudança. Você não precisa de continuar sendo governado pelas suas emoções. Você não precisa continuar sendo essa pessoa que você é. Porque quando as pessoas olharem para você, elas vão ver Cristo, elas vão ver Deus. Você é extensão de Deus aqui na Terra, você é representante, você é boca de Deus nessa geração. Então, se você estiver com o seu lado emocional descontrolado, como que você vai expressar quem ele é através dos seus atos? Através da sua personalidade? Então peça isso a ele. Peça isso a ele. Peça ajuda. Ajuda. Você possa realmente colocar tudo o que você pensa, falar, ter uma conversa franca com ele e pedir ajuda para que ele possa te ajudar nisso. E você sabe o que vai acontecer? Aí você vai conseguir colocar em prática o que eu te falei aqui agora. Aí você vai conseguir ter a verdadeira mudança. Pessoal, já são 6h05. Para você que gostou da live, deixa seu comentário depois, eu vou deixar ela salva. Aproveita, compartilha com os amigos. Agora eu acho que eu posso falar um pouco o nome da rede social, tá? Então, galera do Instagram, muito obrigado aqui pela audiência. Galera aqui do Kawai, muito obrigado pela audiência. Lembrando que nós estamos fazendo uma sequência de 9 lives, Operação Reviravolta. Você acabou de assistir a 5ª live e na sexta-feira desta semana, às 5h07, estarei entrando novamente e trazendo também um assunto que vai te ajudar a romper no seu ano de 2024. Tá bom? Fiquem com Deus, tenham um excelente dia e aproveita para compartilhar essa live com o amigo que você gosta, tá? Vou deixar ela salva no Instagram, tá, pessoal? Tchau, tchau para vocês e até a próxima. Meu Instagram, Tony Jesus Oficial. Tony Jesus Oficial. Tchau, tchau.